Estate, na realidade, ele é o nome que a gente deu para o grupo de pesquisadores da área de Real Estate que estão debaixo da Escola Politécnica da USP. Na realidade, a gente criou esse nome de núcleo com o objetivo de criar um link com a sociedade, quer dizer, é o veículo onde a gente conversa com a sociedade, até reconhecendo que a área imobiliária tem muito pouca informação de qualidade, né? Então a ideia nossa, que nunca fizemos trabalhos teóricos puros, né? Então sempre coisas aplicadas que sejam úteis para a sociedade. Então a gente batizou de núcleo de Real Estate todo esse conjunto que a gente entra em contato com a sociedade. Dentro disso, surgiu a ideia da gente criar um comitê, né? Comitê esse com grandes personagens, vamos dizer assim, do setor. Então a gente tem grandes empreendedores imobiliários dos diferentes setores, residencial, hotelaria, shopping center, temos advogado que responde pela parte de direito, arquiteto, urbanista, né? Então são um grupo de, se eu não estou enganada, 17 membros que se reúnem a cada 2 meses, né? A gente se reúne durante o período de um almoço, se escolhe um tema, esse tema é escolhido antes, a gente já prepara toda a informação básica para a discussão e a gente passa esse almoço discutindo. Depois a gente faz uma ata, né, uma nota do comitê, que no fundo procura dizer qual é a síntese, né, no sentido de poder contribuir com alguma coisa para o meio, né, para o segmento aí de real estate. Com a limitação que aparece agora no plano diretor, onde dentro dos eixos a gente acaba tendo um limitador de tamanho das unidades, dentro dos eixos já se calculou aí, vai ser um tamanho médio de 80 metros quadrados por unidade. Não dá para passar disso. Então, em sendo assim, e uma garagem, né? Na realidade, eu até posso fazer uma segunda garagem, mas ela vai passar a computar essa área para efeito de aproveitamento. Então, o que acontece? Quando a gente tem um rateio do terreno, né, terreno mais outorga, né, por um número menor de unidades, né, isso onera o preço de cada uma delas, né, porque o terreno já é caro, né, ainda com a outorga onerosa que incide junto, né? A outorga onerosa, em muitos lugares, ela está acima do valor real do terreno. E é uma coisa que você desembolsa à vista. Então, você ainda precisa pagar a remuneração desse dinheiro durante esse ciclo todo, né? Então, com certeza, o preço sobe. Aí você me perguntou do usado, né? Dada essa limitação de áreas que vai acontecer nos eixos, né, quem precisa de mais área ou mais garagem, né, o que vai fazer? Né? Se eu não tiver empreendimento novo nos eixos, provavelmente nos moldes atuais vai ser difícil ter, porque vai ser proibitivo, né, do ponto de vista dos empreendedores. Aí o que deverá acontecer? O pessoal vai migrar para os imóveis antigos, né? Então a tendência, né, a gente nunca consegue dizer que isso é linear, mas dá para dizer que é uma tendência de valorização nos imóveis antigos, né? Agora, eu tenho uma pergunta, você já começou a respondê-la, na verdade, mas eu gostaria de me aprofundar um pouquinho nessa questão. O que diferencia esse plano diretor atual do anterior e se teve algum gap em específico que você queira pontuar? Bom, eu acho que, essencialmente, esses são os 2 problemas maiores, né, que a gente vê. Como diretriz, ele tem uma diretriz um pouco diferente do que tinha o plano original, que o plano original se limitava bastante à unidade em si, né? O plano atual não, ele pensa mais a cidade, né? Então, desse ponto de vista, eu acho que é um avanço que a gente teve, sem sombra de dúvida, quer dizer, a cidade está mais pensada, né? O problema é que esse ônus que veio junto, né, é um ônus que pode inviabilizar o desenho da cidade desta forma como a gente imagina que o mercado imobiliário vai atuar, né, exatamente porque forçaram um pouco a mão nos valores de outorga e talvez um exagero de coeficiente de aproveitamento. Então, essencialmente foi isso, né? Os coeficientes do antigo plano eram maiores, né? Agora diminuíram e a outorga cresceu. Então, essa combinação aí que é o mais dramático para efeito de custos e preços. Vou falando também um pouquinho de agora detalhes do plano diretor. Existe uma limitação, como você já citou, do número de garagens, né? Um ponto que foi muito discutido, aí o pessoal conversou muito. E o núcleo de real estate fala que essa limitação do número de garagens, na verdade, seria uma imposição de diretriz
a um produto imobiliário e não à cidade, como se espera de um plano diretor. Quer dizer, é como se o plano diretor, que é responsável por estabelecer as grandes linhas de atuação, fosse olhar num micro ali e falar assim, olha, você não pode fazer garagem. É esse o entendimento? Isso. E qual a razão? Na realidade, você colocar uma garagem ou não, na realidade é uma opção que o empreendedor deve ter. Ele pode mirar num público X, que é um público que quer aquela garagem, né? Ou pode ser o oposto, ele quer desenhar. Antigamente a gente tinha um problema ao contrário, né? A gente tinha um número mínimo de garagens para os empreendimentos, isso caiu. Mas a gente também tinha essa limitação antes, só que por outro lado. Então, se alguém queria fazer um empreendimento sem garagem, também não podia, né? Então, na realidade, seja um, seja o outro, né, você acaba mexendo no desenho, né, que cabe aos empreendedores definirem, né, aos arquitetos que trabalham junto, uma adequação desse produto para o público-alvo, né? Então, isso é importante. E isso daí acaba sendo um limitador. Mas a justificativa da prefeitura, ou enfim, do grupo que conseguiu a vitória dessa questão do número de garagens, ela se baseia em qual premissa? Que ela quer o quê? Ela colocar menos garagem para a pessoa não ter carro, não usar carro? Eu acredito que o raciocínio seja esse. Esse seja o raciocínio. Eu acho que seja esse o raciocínio. Quer dizer, se você está perto dos meios de transporte, você não tem necessidade da garagem, né? Eu acho que tem uma lógica atrás disso, né? Mas eu acho, sim, você pode estimular que você tenha empreendimentos que estejam perto do meio de transporte e você conseguir valorizar. Agora a escolha de colocar a garagem, fazer de 30 metros, de 50, de 80, né, com terraço, sem terraço, isso é uma coisa que o empreendedor é que desenha. Uma coisa um pouco contraproducente, porque a pessoa pode, por exemplo, ter na família dela 5 pessoas, das quais 5 pessoas, 4 têm carro, automóvel, todas privilegiam o transporte urbano, utilizam o metrô, deixam o carro na sua garagem. Eu não consigo entender um pouco, eu tenho uma certa dificuldade de entender isso, porque se eu quero privilegiar o transporte urbano, eu tenho que ter mais garagens para guardar os carros para eles não saírem para as ruas, né? Para mim, eu não consigo entender um pouco a lógica. Eu acho que a lógica seria assim, venda o seu carro e fique só com o transporte público. Porque assim, você vê em cidades do exterior, por exemplo, o Nova York, as pessoas têm o seu carro, porque de vez em quando elas viajam, de vez em quando elas têm um compromisso onde elas necessitam do automóvel. Então, o que me parece assim, em vez de você oferecer uma melhor qualidade e variedade de transporte urbano para que eu deixe o meu carro nas 18 vagas de garagem que eu tenho, por exemplo, não, ele prefere que eu venda meus carros e seja obrigado a usar, mesmo se eu tenho uma viagem no final de semana que eu tenho que ir até Campinas e voltar. Só complementando a questão do Gilberto, e aquela história dos multimodais, né? Quer dizer, todo mundo fala que o transporte do futuro é ser multimodal, né? Pegar o metrô, pegar a bicicleta, carro, que é exatamente isso que o Gilberto está colocando. A importância é você ter o carro, deixa em casa e hoje eu quero ir de transporte público, não é na isso? realidade, quando você interfere com a liberdade de cada um escolher, é um pouco complicado, né? Eu acho que se a gente tivesse um transporte com muita qualidade, qualquer um de nós, se vai para fora, para qualquer cidade fora que está bem abastecida de transporte público, ninguém pega nem táxi, né? Quer dizer, a gente vai de ônibus, a gente vai de metrô, e é extremamente confortável e extremamente eficiente, né? A gente ainda não chegou nesse ponto, né? Mas o que, dentro da tua questão, o que eu coloco muito é isso, é um problema de você interferir numa liberdade que não caberia ao poder público resolver, né? Quer dizer, definir quantos carros você pode ter, né? Se você quiser morar naquele lugar. Então é uma coisa complicada. Não é que você não possa fazer o empreendimento com mais garagem, você pode, né? Só que você vai pagar como se fosse uma área computável. Então você vai ter que fazer muito menos unidades para compensar uma garagem, né? Então, aí o preço da unidade fica ainda maior, ainda mais caro. A tendência do preço é subir, quer dizer, a gente já sabia que, por exemplo, não ia ter estouro de bolha nenhum, quer dizer, não tinha como ter esse estouro de bolha para trás, todo o crescimento de custo que teve, ou grande parte dele, não vou dizer todo, porque a gente acabou identificando uma bolinha que aconteceu há um tempo atrás, mas hoje em dia todo o crescimento de custo justifica o crescimento dos preços, ou seja, não tem nenhum crescimento desarrumado um com relação ao outro. Não tem crescimento especulativo, não? Não tem, né? O que provavelmente vai acontecer agora é essa subida, evidentemente que
deve estar combinada com alguma perda de remuneração dos empreendedores. Quer dizer, quem quiser continuar tendo o mesmo grau de atividade, a gente já sabe que ela já acalmou um pouco, né, mas vai precisar, de repente, abrir mão de um pedaço da remuneração, né, para continuar empreendendo, porque acho que não vai conseguir passar tudo isso para o consumidor. Ou seja, vão operar num padrão mais justo, né, de custo, ou seja, de repente pode não estar pagando o risco de empreender. Então, olhando para uma situação absolutamente extrema, a gente até pode dizer que vai desestimular no mercado imobiliário, né?